Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, manso e montando num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Hoje celebramos esse Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, ele dá início à nossa Semana Santa. Por isso que esse Domingo de Ramos também nós chamamos de Domingo da Paixão do Senhor. Porque nesse domingo também se lê o relato da paixão de Cristo. Mas aqui nós temos um ensinamento essencial. O início da celebração vai ser proclamado este Evangelho da entrada de Jesus Cristo glorioso em Jerusalém. E no meio, quando em vez de se proclamar o Evangelho na liturgia da palavra, se faz essa narração da paixão do Senhor, para mostrar que a glória de Jesus Cristo se dá na sua paixão, morte na cruz. Por isso que nós precisamos entender bem a liturgia de hoje, porque a liturgia de hoje fala de um rei que entra glorioso, mas que para viver e para manifestar a sua maior glória, ele quer também nos ensinar o verdadeiro valor do sofrimento, o verdadeiro valor da cruz. Por isso que a liturgia de hoje nos traz esses elementos onde nós precisamos aprender a viver. E Jesus Cristo, nessa subida a Jerusalém, nos ensina algumas coisas essenciais, onde nós vemos no Evangelho de hoje alguns símbolos importantes. O primeiro símbolo é esse jumentinho e essa jumenta, onde Jesus Cristo manda os seus discípulos para pegar esses animais. Esses animais são símbolos importantes porque representam o serviço e a humildade, porque são animais que não são usados pelo rei, porque quando o rei entrava glorioso, depois de uma vitória numa batalha em sua cidade, ele estava sobre um grande cavalo, belo, para ser aclamado. Jesus Cristo não entra em cima de um cavalo na cidade santa, mas entra num jumentinho, para simbolizar a humildade, e a simbolizar a humildade através do serviço. Por isso que para que nós possamos realmente participar da glória de Jesus Cristo, é necessário aprender a servir, aprender a ser humildes, para que nesse caminho de humildade
possamos ir experimentando esse grande mistério da vida de Cristo, essa exaltação de Deus em nós, e não a nossa autoexaltação. Por isso que Jesus Cristo nos chama a essa atenção desse primeiro símbolo. É necessário, para segui-lo até o fim, humildade. E essa humildade se manifesta através do serviço ao próximo, assim como Jesus Cristo nos serviu da sua própria vida. Depois, o outro símbolo importante é esses homens e mulheres, essa multidão que lança suas vestes para que Jesus possa passar. Lançar a veste significa renunciar, despojar-se totalmente das suas próprias seguranças. E aqui nós temos também, porque esse caminho de serviço, esse caminho de humildade, ele só é eficaz quando nós confiamos em Deus. E para confiar em Deus é necessário despojar-se das suas próprias vestes, ou seja, despojar-se das suas próprias seguranças, da sua própria vontade, renunciar àquilo que é a autossuficiência em nós, que faz com que a gente acredite que nós podemos realizar as coisas pela nossa própria força, mas não, é pela força de Deus que realizamos tudo. E o terceiro símbolo é os ramos das árvores. Por isso que essa multidão ia aclamando Jesus e cortavam os ramos das árvores e iam aclamando Jesus, balançando esses ramos para louvá-lo, para glorificá-lo. E aqui nós temos um símbolo também muito importante, porque esses ramos dessas árvores é um símbolo daquilo que é a árvore da vida, que no paraíso dava o fruto da vida, que os primeiros pais se alimentavam dele e eram capazes de conservar a sua vida plena e eterna, mas mesmo assim eles escolheram o fruto proibido em detrimento do fruto da vida. Aqui nós vemos uma prefiguração daquilo que é o grande mistério de salvação, da glorificação de Jesus Cristo. Porque esses homens e mulheres arrancam galhos, ramos das árvores, representando aquilo que é aquela que é a verdadeira árvore, que dá o verdadeiro fruto. Aquela que realmente louva, glorifica e manifesta e exalta a figura, a pessoa do próprio Cristo, do próprio Messias, que é a cruz. Esses ramos simbolizam justamente isso. Por isso que os ramos vão simbolizar essa realidade da paixão e morte de Jesus Cristo através da cruz, mas manifestam a glória, porque é na cruz que Jesus Cristo é glorificado, para que depois pudesse ressurgir, ressuscitado diante dos seus discípulos e pudesse nos dar a confirmação daquilo que é a grande promessa de vida eterna. Porque a obra pascal, ela não é a ressurreição é o fruto da obra pascal de Cristo. A obra pascal de redenção se dá na cruz, na sua morte, na sua entrega total ao serviço de humildade, ao despojamento total de si mesmo, da sua própria vontade, para que assim pudesse abraçar a cruz e ser glorificado através dela. Nesse domingo de Ramos, precisamos justamente disso, seguir o mesmo caminho de Cristo, para que possamos, nesse mesmo caminho, sermos capazes de ir ao encontro de Jesus e assim viver e experimentar os seus mistérios, a sua exaltação, a sua glorificação, que se dá através da sua paixão e morte, para que assim possa surgir o fruto da ressurreição em nossa vida. Esse é o Domingo de Ramos, que nós lembramos a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, mas também recordamos o início da entrada gloriosa de Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Hoje inicia-se esse caminho,
que nós começamos a seguir a Cristo, subindo para a Nova Jerusalém. Mas para que possamos subir para a Nova Jerusalém, é necessário meditar, principalmente nessa semana, esses grandes mistérios da paixão, da morte, da ressurreição de Cristo, para que aí sim, depois, possamos ser elevados para experimentar e participar do mistério do próprio Deus no céu. Portanto, busquemos ser humildes e praticar essa humildade através do serviço. Busquemos realmente renunciar à nossa vontade, à nossa autossuficiência, para que possamos verdadeiramente abraçar a cruz, essa cruz que é a obra de exaltação e glorificação do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.